Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula. Agora estamos no capítulo 4, onde nós vamos conhecer o trono de Deus, tá bom? Nós vamos ler aqui um pouco com vocês alguns textos para a gente poder então contextualizar, para a gente não ficar muito fora, né? Quero que você pegue a sua Bíblia, abra lá no capítulo 4, abra no versículo 1 e a gente então vai ler junto. Diz assim: depois dessas coisas olhei. Que coisas? Lembra que João estava tendo revelação para as igrejas. O que ele viu? Ele viu uma porta aberta no céu, né, e a primeira voz como voz de trombeta, né, que ouvira falar com ele. Sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que ainda vão acontecer, que não aconteceram, mas que vão acontecer. Ele foi arrebatado em espírito e, e E eis que um trono estava posto no céu e um que estava sentado no trono. O trono simboliza autoridade, trono simboliza, né, poder. E tinha uma pessoa que estava sentada nesse trono, alguém que tinha essa autoridade e poder. E olha só a descrição de João. Ele estava sentado lá e a sua aparência era de pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste que estava ao redor do trono parecia como de esmeralda. O que nós vemos aqui? João, ele não ousou de maneira nenhuma dizer quem que estava sentado lá, mas somente ele estava comparando essa pessoa com algumas coisas que ele conhecia, né, que são as pedras preciosas daquela época, brilhosas, que tinham ali o seu resplandecer, né, de uma forma que ele comparou, fez uma comparação com a pessoa, que existia uma pessoa que estava lá sentada, né, como uma pessoa que tinha uma aparência de pedra de jaspe e sardônico, e ao redor do trono tinha um arco semelhante à esmeralda. Nós podemos perceber que ninguém pode chegar diante de um trono sem ter um relacionamento. Né? Todas as pessoas que se achegam diante de alguém que tem autoridade é porque tem um relacionamento, tem algo que faz ele a chegar lá. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus capítulo 4, se não me engano, verso número 16, lá assim: entrai ousadamente diante da graça de Deus. Hebreus 10, 19 também nos diz isso: entrai com confiança diante do trono da graça. E lá você vai alcançar misericórdia e também vai alcançar graça para suprir as suas necessidades. Então você percebe que esse trono de graça, esse trono de salvação, esse trono de poder de Deus, somente se achega a ele mediante um requisito. E qual foi o requisito que nós nos achegamos a ele? Para que se cumpra o versículo de Hebreus: a salvação. A salvação que nos foi dada, ela nos dá o direito de nos achegarmos ao trono da graça. Ela nos dá o direito de nos achegarmos ao trono de Deus. Então eu quero te dizer, meu irmão, que aquele que está sentado no trono, ele te dá o direito e o poder e a autoridade de se achegar diante dele, com ousadia e intrepidez, não desrespeito, mas ousadia e intrepidez. Você tem um passaporte para dizer: eu posso estar aqui diante do trono da graça de Deus. Ou seja, eu estou aqui porque eu tenho intimidade com Deus. Você percebe que ninguém pode chegar diante de um presidente se não tiver intimidade com ele, ou tiver um passaporte, né, que te possa levar até ele. Que passaporte seria esse? Um ingresso? Alguma coisa desse tipo? Um contato? E você tem um contato direto com ele, porque você tem Cristo Jesus dentro de você. Então Jesus em nós, ele nos dá esse passaporte, esse direito, esse ingresso para nos achegarmos diante do trono da graça. Então, meus queridos, eu quero que você entenda que nesse primeiro ponto, primeiro período, nós temos o direito de termos intimidade com Deus, temos o direito de nos apresentarmos ao Senhor, ok? E nós percebemos que existe um arco. Lembra do arco? O arco é algo que foi usado da parte de Deus para demonstrar a sua aliança. Lá no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 9, versículo 13, onde ali o Noé, ele recebeu da parte de Deus a autoridade divina de falar assim: poxa, eu fiz o que Deus se agradou e hoje eu posso experimentar de uma aliança. Eu nunca mais vou destruir a terra com água, né, através do dilúvio. Então, Deus fez uma aliança com Noé e Deus fez uma aliança comigo e com você.
Nós somos herdeiros da nova aliança, a nova aliança no sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, aqui Deus está querendo dizer que Ele tem uma aliança comigo, com você, uma aliança de salvação, porque lá no passado foi salvação e no presente também é salvação. E nós temos um compromisso com a salvação de Deus. E que compromisso é esse? O compromisso de nós também levarmos a salvação a todos quanto necessitam e precisam. Ok? Então, quero que você fique com isso no seu coração. No versículo 4, nós vimos aí que ao redor do trono havia 24 tronos e 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas. Quem que são as vestes brancas? Lembra aí? Vestes de justiça, de obras. E tinham, sobre suas cabeças coroas, tá? Coroa quer dizer que quem vai reinar, né? Quem vai reinar com. Lembra que nós iremos reinar com Cristo? Então esses anciãos, eles tinham essa autoridade, estavam preparados para reinar com o Senhor. E eles estavam diante do trono em 24 tronos menores. Nós percebemos aqui no versículo 5, olha só, vamos lá. Vou acompanhar juntamente com você. Versículo 5 diz aqui: do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos, eles revelam porque em Efésios 4 diz que há um só Deus e um só Espírito, né? Somente há um Espírito Santo. Mas por que se dizem 7? É porque o 7 é completo, né? Um número que significa completo, completude, a perfeição de Deus. Então quer dizer que Deus estava agindo na sua perfeição, estava agindo na sua totalidade, tá? Então diz aqui que Deus estava agindo com seu Espírito na sua totalidade. E existiam vozes. Se você pegar mais no versículo, se não me engano, 4, vai falar sobre, no texto aqui vai falar mais para frente, que essas vozes também são orações. Diante do trono de Deus existiam anjos, existiam seres que tinham em suas mãos as vozes, que são as orações dos santos. Também o versículo 5 do capítulo 8 também vai nos dizer isso. Eles nos revelam que esses trovões, esses relâmpagos, essas vozes diante do trono também são manifestados através, são descritos como as orações dos santos por toda a terra, tá? Então diante do trono de Deus saem vozes que são relâmpagos, trovões, explosões, que significam isso. A princípio nos falam do juízo de Deus, do seu poder. Em Apocalipse 8 são lançadas na terra. Quando nós oramos, as nossas orações elas sobem como incenso diante de Deus. Os anjos então as pegam e juntam-nas ao fogo do altar. Depois disso, como resposta às orações, os anjos com seus incensários jogam na terra essa mistura de fogo, com incenso resultando em vozes, trovões e relâmpagos. Nossas orações são como vapor que sobe aos céus e se condensam diante do trono de Deus. Olha só que tremendo. As vozes diante do trono, elas simbolizam, elas representam as suas orações. A manifestação do juízo de Deus por causa das suas orações. E aí nós percebemos que no capítulo 8 as orações são comparadas a incensos suaves diante do trono de Deus, e Deus se manifesta derramando a sua ira, derramando o seu poder, seu juízo por meio de relâmpagos, vozes e trovões, por conta das orações. Ok? Então nós temos aí também essa questão do que está sendo representado aqui diante desse trono. No versículo 5, também nós percebemos outro detalhe. Quero que você acompanhe comigo aí. Versículo 5 diz assim: e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. O que é o fogo? O fogo é aquele que depura, aquele que purifica. O fogo é aquele que limpa.
O fogo, ele purifica o ouro, né, tirando ali as impurezas e tornando o ouro um ouro puro. Ou seja, diante do altar do Senhor, diante do senhorio do Senhor, né, você precisa, existe fogo, né, e você precisa desejar esse fogo. Por quê? Porque o fogo de Deus em nossa vida, ele precisa purificar as nossas vidas de todos os germes que o pecado se manifesta sobre nós. E diante desse trono há 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. São 7 Espíritos para indicar o seu significado pleno e absoluto. João não diz que o trono é de fogo, mas que diante dele existem 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus. Daniel também ele afirma isso. Afirma que o trono de Deus é feito de fogo, e o seu trono eram em chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Nós percebemos que o seguinte, meus irmãos, existem vários símbolos para o Espírito Santo, não é verdade? Você lembra que o Senhor disse assim, que o Senhor Jesus, que vocês serão batizados com, na verdade, João Batista, eu batizo com água, porém venha um após mim que batizará vocês com fogo, né? Com Espírito e com fogo. Então, essa é uma das manifestações do Espírito de Deus. Os 7 Espíritos significam plenitude, como eu já havia dito a vocês. A manifestação plena do Espírito de Deus na situação, né? Ou seja, Deus estava agindo nessa situação de uma forma plena e completa. Existem vários símbolos do Espírito Santo, o azeite, a pomba, a água viva, mas aqui ele é o fogo que consome, que depura, que purifica, que nos transmite a natureza de Deus. Aqueles que se colocam diante do trono são confrontados com as 7 tochas do Espírito Santo de Deus. No capítulo 5, quando João tem a visão do Cordeiro, ele vê aquele que o Cordeiro tem 7 olhos e que são também os 7 Espíritos de Deus. Aquele que tudo sonda, aquele que tudo vê, aquele que, né, tudo perscruta, que vê todas as coisas. Os 7 Espíritos de Deus que tudo vê, que tudo sonda, perscruta, que não tem como nós escondermos nada de Deus, porque Ele vê tudo, Ele vê o nosso íntimo do coração. Ele vê o coração e vê também a motivação. E podemos também tomar um cuidado, porque em Jeremias 17 nos diz que o coração é mais enganoso. Então nós precisamos de nos colocarmos diante do Espírito Santo para que o Senhor sonde o nosso coração e para que nós possamos ver se há algum caminho mau em nós e Ele mudar esse caminho. Mesmo aquele pequeno sentimento lá no íntimo do nosso coração, Deus conhece. Não tenha temor dos homens ou de homens. O homem não vê, os homens são cegos, não é verdade? Os homens não veem nada, são cegos, não enxergam nada além do exterior. Deus, porém, ele via a sua alma, ele vira a sua alma do avesso. Por isso, tenha temor dele. Tenha temor do Senhor. E permita que o fogo do Senhor te purifique e te santifique. Ok? Que seja a graça de Deus sobre a sua vida, te purificando e te limpando de todo e qualquer mal que o pecado possa te fazer. Nós percebemos também que no versículo 6, vamos ler lá, olha só. E no meio do trono de Deus, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao de leão, o segundo animal era semelhante a um bezerro, e o terceiro animal ao de homem, e o quarto animal semelhante à águia voando. Não é esse que eu queria, perdão. É o versículo 6. Porém, não era a questão dos 4 seres viventes, tá? Aqui. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante a cristal. Gente, o que cristal significa ou revela? O cristal ele revela pureza, transparência. Então, diz que é algo transparente. Diante do trono de Deus, como nós já percebemos, Deus ele tudo vê, Deus ele tudo purifica, e Deus ele o quê? Ele é puro. A natureza de Deus ele é pura, santa. A justiça de Deus ela é pura, ela é santa. E olha só, Salmo 89 diz assim,
que justiça e direito são os fundamentos do trono de Deus. Diz assim, ó, justiça e direito são os fundamentos do trono de Deus, graça e verdade o precedem. Olha que interessante. A justiça e o direito estão diante do trono, são os fundamentos do trono de Deus. Ou seja, o mar que sai do trono é o fundamento do trono. E ele era como de cristal, como de vidro transparente. Ou seja, justiça e direito é a transparência de Deus. João diz que o trono está sobre esse mar de vidro. Significa que a justiça e verdade são manifestas pela transparência. São manifestas pela transparência. Diante do trono não há lugar para dissimulação, não há lugar para fingimento, porque nós estamos pisando em algo limpo, transparente, puro. Transparência é a base da justiça de Deus. Justiça e verdade são os seus caminhos. Quem se vê na luz de Deus nunca mais pode ser o mesmo. O grande sinal de quem contemplou o trono é o arrependimento e a contrição de coração. 1 João 7 diz assim, que precisamos andar na luz. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, quem tem um encontro com o Senhor no seu trono, quem vai diante do trono de Deus, realmente não vive mais o mesmo. Não é mais a mesma pessoa. Ele é diferente. Ele age diferente, ele vê diferente, ele se manifesta diferente, ele comporta-se diferente, porque o Senhor, com a sua transparência, com a sua justiça, com seus atos de justiça, com seus atos corretos, com seus atos direitos e com a sua verdade, ele vem, nos confronta e nós, contritos, nos arrependemos e vamos diante dele. Ok? Então, essa é a parte do versículo 6 e vamos passar agora para a próxima parte desse versículo, que diz assim, vamos lá. E no meio do trono, ao redor do trono, existiam 4 animais cheios de olhos. Você lembra desses animais? Esses animais são aqueles que estão escritos em Ezequiel, tá? Aí que vai descrever os animais, né? O primeiro era semelhante ao leão, o segundo era semelhante a um bezerro, né? O terceiro tinha o rosto de homem, o quarto também tinha um rosto de águia voando, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas ao redor, e por dentro saíam cheios de olhos. É a mesma visão de Ezequiel. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, 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 são os querubins, né? E o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então, isso é o cântico de adoração desses querubins que estão diante de Deus. E quando os 4 animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, lançavam suas coroas, dizendo, digno tu és de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Então você percebe que aqui no capítulo 4, você vai ver que quando os querubins, quando os 24 anciãos dizem para Deus quem ele é, dizem para Deus o que ele representa, né? Representa santidade, representa pureza, justiça, né? Tudo aquilo que Deus é, e os 24 anciãos se prostrando, colocando as suas coroas. O que isso pode simbolizar para mim também? Vamos aplicar isso para nós? Gente, se a gente não colocar Deus, né, não colocar o nosso coração, o trono de Deus, se nós não submetermos o nosso coração ao trono de Deus, à autoridade de Deus, nós nunca veremos o Senhor. Nós nunca entraremos no trono da graça. Todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus e falamos, Deus, a autoridade da minha vida é sua, o meu coração é seu. Eu estou aqui, Deus eterno, para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Sabe, no capítulo 22, versículo 1, diz assim, que do trono também sai o rio de vida. Muitas vezes nós temos uma emoção conflitante
e deixamos com que as nossas emoções elas confundem com o Espírito de Deus. Muitas vezes achamos que Deus ele é somente ele é somente uma emoção forte, uma emoção gostosa, mas ele também é fogo, ele também purifica e santifica. E olha, quando purifica e santifica, dói também. Então eu quero dizer para você que quando nós entramos diante do trono de Deus, além dele ser transparente, além dele ser justiça, ele também é fogo. Daniel 10, 7, 10 diz assim: um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Então o rio também é um rio de fogo, é um rio de pureza, é um rio de santidade, é um rio de purificação. Ele não só flui do trono, como ele está estabelecido no trono, ele é a base do trono. Se o trono divino estiver estabelecido no seu coração, esse rio fluirá do seu interior, e justamente porque o trono está lá. Ou seja, somente o rio pode fluir de você se o trono estiver dentro de você. Se você estiver submetido a esse trono e essa submissão estiver dentro do seu coração, o trono também estará dentro do seu coração. O que é o trono? A autoridade de Deus, o poder de Deus manifestado na sua vida. Então, pense nisso. Se o governo de Deus está no seu coração, o rio flui. Entretanto, se você faz o que melhor parece aos seus próprios olhos, se é você quem decide e determina as suas próprias circunstâncias, o rio ele cessa de fluir. Então, você quer parar de fluir do rio? Tome as suas decisões. Faça com os 24 anciões. Se prostre diante do trono. Pegue a sua coroa, que é algum tipo de autoridade que você possa ter, ou algum tipo de querer que você possa ter, algum tipo de relevância que você possa ter, coloca diante do trono. Faça como os querubins, diga quem ele é santo, santo, santo. Ele fez o mundo, ele fez tudo que existe, ele fez a minha vida e fez a sua vida para te abençoar, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe, e terminamos aqui a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.